Boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui, nossos ouvintes do podcast PECEM, tá? Que todos sejam bem-vindos, que participem aqui com a gente, tá bom? Estamos aqui no 19º episódio do podcast PECEM, sempre lembrando, né, que esse momento que a gente tem aqui todas as terças-feiras às 18 horas é para que a gente possa passar uma mensagem, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas no que diz respeito ao empreendedorismo, a trabalho, a crescimento, seja no seu negócio, sendo funcionário, sendo empreendedor, sendo um educador, sendo uma pessoa que está aqui para ensinar em várias áreas da vida, como nós já tivemos aqui uma série da Páscoa, como nós tivemos uma série do empreendedorismo, tivemos convidados como a dona Vilani, que veio aqui falar da história do PECEM, tá? Como a gente teve pessoas da área espiritual que veio falar da época da Páscoa, e que a gente, nessa série agora que é Empreender para Crescer, tivemos aqui o nosso amigo Ronaldo Brandão, agora estamos com o Sérgio, nosso convidado de hoje, tá? Quero deixar aqui registrado os nossos patrocinadores, né? Que são Educandário, Colégio Educandário, Transpec, Ative Pilates, tá? Orbe Telecom, e dizer que a gente está aqui nesse processo, pessoal, de crescimento, que a gente possa estar ajudando mais e mais as pessoas do nosso município, tá? E do nosso distrito, tá bom? Que é o PECEM. E como a gente sempre trata aqui no PECEM, aqui no podcast PECEM, né? Claro, PECEM é um porto de prosperidade, São Gonçalo é um mar de oportunidades. Agora, nós que estamos aqui, qual a nossa parcela de contribuição nesse crescimento? Qual a nossa parcela de contribuição para ajudar o próximo a estar preparado para essa oportunidade? É isso que a gente vem trazendo aqui. E hoje nós temos um convidado aqui, que para nós é uma honra, que é o Sérgio Gomes, que para mim mais conhecido como Serginho, né? Nós temos uma amizade já de um bom tempo, tá? Um amigo que eu conheci, né, que chegou aqui para trabalhar em operações portuárias, aqui no Porto, pela Riferbras. Conheci em jogos de futebol também, a gente jogando bola junto, mas que tem uma história de vida que vocês vão ouvir dele, tá? Não sou eu que vou falar, e que ele possa também estar dando aqui um insight para algumas pessoas no que diz respeito ao mercado de trabalho na área portuária. Nada mais justo, porque nós estamos dentro do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, com potencial de crescimento magnífico, e que ele, com a experiência de ter trabalhado em vários portos, não só aqui do PECEM, e ele possa estar passando aqui, tá? Serginho, seja bem-vindo aqui, é onde você fala, tá? Seja bem-vindo aqui para o nosso podcast PECEM. Meu irmão, fique à vontade, o que nós vamos falar aqui nada mais é, que eu sempre digo, é o que a gente vive, é o que a gente está vivendo, e é aquilo que a gente pode estar passando para que possa ser luz, né, na vida de outras pessoas, beleza? Ok, Castro, obrigado pelo convite, é uma honra
honra, assim como receber todos os convites para os nossos bate-papos de finais de semana, né? Então, espero fazer esse bate-bola com você, mais um bate-bola com você aqui, assim como o nosso amigo Ronaldo teve aqui da última vez. E é uma honra. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Show. Serginho, se você pudesse aqui, claro, né, que a gente tem o nosso tempo até que não é tão longo, mas é o suficiente, eu sempre falo isso. A gente não precisa estar se alongando muito para falar o essencial, mas se você pudesse resumir aqui a sua trajetória de trabalho, de empresas que você já operou, já trabalhou, principalmente na área portuária. Fale um breve histórico e fale da sua experiência, que isso eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para aqueles que têm ou que almejam estar atuando nessa área. Bom, Castro, assim como já conversamos outras vezes, a minha história ela tem um resumo assim bem amplo, tá? Ela se iniciou em Santos e a minha trajetória sempre foi baseada em indicações, né? Sendo indicado para trabalhar em empresas, onde as oportunidades foram se abrindo e eu fui, né, aproveitando cada uma delas, né? Iniciei no Porto de Santos, veio de uma oportunidade de um trabalho que não tinha nada a ver com a atividade portuária, né, mas tinha pessoas em comuns e nisso acabei sendo indicado para trabalhar numa empresa em Santos que fazia serviços operacionais e fazia manutenções em containers, né, controles de temperaturas, monitoramentos, e nisso foi se abrindo outras oportunidades, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer outros portos, né, principalmente na Europa, fazendo algumas viagens a bordo, e como eu falei de indicações, eu acabei sendo indicado para vir para o PCM, né, onde que eu maravilha. jamais imaginei que houvesse um lugar tão maravilhoso que nem esse. Mas confesso que quando cheguei aqui, eu tive assim um certo receio, porque eu nunca havia estado num local, uma vila de pescadores, aonde se transformou nessa potência toda e hoje tem assim um leque de oportunidades. Então iniciamos o serviço aqui no PCM bem no início, né, aonde o porto não tinha estrutura, onde o porto estava realmente iniciando e hoje a Rifebras se tornou uma empresa gigantesca e hoje considerada a maior empresa no Brasil no ramo da atividade portuária. Show. De containers reefers, não é isso? Containers reefers. E eu vejo como uma grande importância, Serginho, porque todo negócio ele se resume em pessoas, processos, produtos e serviços. Eu não tenho dúvida de que os processos do complexo do Porto do Pecém, muitos deles foram elaborados, testados, errados e realinhados na empresa, na Rifebras, por ser uma das primeiras a ter chegado aqui. Perfeito. Que o nosso porto ele foi inaugurado em 2002, né? É um porto novo, pode-se dizer. Quando chegamos, ele estava iniciando, achei menos de um ano de funcionamento, né? Onde fizemos todo o início da parte de... Já existia uma empresa, o qual assumimos o serviço, e nisso foi assim um boom para a Rifebras, porque foi o início de uma história que fez com que a Rifebras tomasse assim, uma dimensão incrível, né? Principalmente dominando o mercado dos containers reefers, né? Magnífico. E Serginho, já vendo a sua experiência, né, vindo do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, né, uma dimensão que eu sempre falo para você que um dos municípios que eu gostaria de conhecer seria Santos, porque eu tenho uma ligeira impressão que o futuro nos reserva algo parecido, tá, no município de São Gonçalo do Amarante. Eu acho que é muito importante para quem quer ter um pouco do conhecimento do que é um município de área portuária, ele conhecer Santos. Eu vejo isso, está na minha agenda, está no meu mural
da vida extraordinária, no meu mural de futuro, no meu mural de visitas. É uma das cidades que eu com certeza visitarei, tá? E pode ter certeza que o seu conhecimento vindo de lá, estando aqui a gente pode citar também o Balula, que é um grande amigo nosso, que também trabalha na área portuária, na operação portuária, que trabalha na Termaco, é um cara que vem de um know-how, de um conhecimento grande também de lá de Santos. Então, quando eu trago esses exemplos, Serginho, é para alertar ou acordar ou mostrar para o nosso povo aqui de São Gonçalo, de Calcaia, seja de onde for, que a gente precisa estar próximo dessas pessoas que têm conhecimento, que têm expertise, que têm experiência, para que ele possa aprender e aprimorar aquilo que ele está proposto a fazer. Agora, é claro, você precisa estar disposto a cooperar e a estar junto com o crescimento da empresa. Você concorda? Concordo plenamente. Eu costumo dizer que isso é um preço que a gente paga, né, para ter sucesso, para chegar realmente a algum cargo, a atingir algum objetivo em qualquer empresa. Eu acho que o primeiro passo você tem que dar. Primeiro você tem que acreditar em você. E quando chegamos aqui, eu vi que realmente seria um desafio grande, pela estrutura, a grande diferença que é você estar num grande porto, na época o maior porto da América Latina, e você chegar num porto onde você não tinha uma estrutura de máquinas, você não tinha estrutura de guindastes, né, que hoje o porto está espetacular. Eu acho que o Porto do Pecém hoje em estrutura não pede posso dizer, para nenhum hoje no Brasil. Né? Obviamente que existem terminais, portos no Brasil, no Sul, no Sudeste, que estão sim numa dimensão de um porto, qualquer porto do mundo, não perde, né? E o Porto do Pecém hoje ele está num rumo, assim, num patamar gigantesco, basicamente aquilo que eu imaginei quando cheguei aqui em 2002, de ver realmente o Porto do Pecém, assim, com uma estrutura e num patamar que se orgulharia qualquer tipo de profissional. Eu me lembro bem que a Riferbras tem um jovem que é funcionário lá, que é o Juninho, aqui do Matões. Conheço demais. Isso. O Juninho estudou na escola da minha mãe aqui, sabe, um jovem. E aí, uma pergunta, Serginho, quantos jovens ou quantos trabalhadores da região do Pecém vocês tiveram que treinar, educar, tá ali acompanhando, pegando na mão? Porque eu vi muitos que acabaram sendo, o Eliano foi um também, tudo filhos de pescadores aqui nativos do Pecém, que tiveram a oportunidade e abraçaram mesmo com vontade, e tem deles que está até hoje. Quase todos os nossos funcionários, Castro, foram nativos, né? Aqui do próprio do Pecém. E esse ramo é uma atividade que você não encontra muito fácil, a questão da mão de obra. Você tem que formar a mão de obra, né? Então, a gente que chega com um certo conhecimento, a gente precisa acreditar nessas pessoas e principalmente fazer com que elas acreditem nela, no potencial delas. Então, toda a nossa equipe, para falar do nosso setor principal, o setor de monitoramento, ele foi 100% da região do Pecém. E 5, 6 anos depois, toda a equipe técnica, mecânica, da parte de containers, geradores, toda ela foi formada da equipe de base do monitoramento. A grande 98% da nossa equipe era da região do Pecém. E todo esse pessoal foi, né, treinado, né, no dia a dia, conversando no dia a dia, passando todas as dificuldades. E o bom disso é que todos eles acreditaram, tanto na gente, no nosso conhecimento, e também acreditaram neles. Porque o principal é você fazer com que a pessoa acredite em si própria, né? Acredite no seu potencial e não fique dependendo somente que a empresa, ou que o encarregado, ou que o gerente possa lhe dar de conhecimento. Porque esse é o nosso propósito e é o que a gente faz. A nossa base é acreditar nas pessoas, principalmente nas pessoas locais, e fazer com que elas acreditem nelas. Então, Show. Toda a nossa equipe foi construída dessa forma, fazendo com que a gente crescesse junto, entendesse o nosso propósito, e chegamos lá.
Olha, maravilha. E quero deixar aqui registrado, né, para você foi coordenador, hoje supervisor, treinou esses jovens, essas pessoas que estão até hoje. Parabenizar os diretores da Riferbras, parabenizar os proprietários, porque acreditaram, porque eu costumo dizer que existe uma pirâmide, né, em toda empresa. Então, se o pessoal lá do estratégico, os donos, os conselheiros, né, os administrativos, seja em que hierarquia seja, se ele não der a carta branca de cima para baixo para chegar e dizer, olha, a gente quer nessa linhagem, a gente quer nesse formato, né, as coisas não acontecem. Então, quero parabenizar, porque isso é um case de sucesso. Porque, às vezes, tem sim casos, né, que eu vejo muitas pessoas daqui reclamando que não tem oportunidade, porque os que vêm de fora pegam a oportunidade. Mas também tem casos que a gente precisa estar ouvindo, como eu estou ouvindo agora, que a empresa está dando a oportunidade, mas o cara também não quer. Ele também tem que ser autorresponsável, né? Isso. E dizer, porque eu tenho certeza que dentro desse leque dos que ficaram, teve os leques dos que passaram, mas não ficaram, né? É o que eu falo no que você tem que fazer com que ele acredite nele. E aqui, realmente, nós tivemos, posso dizer, sorte e competência de ter construído um leque com muita gente boa. Tá? Nossa equipe, desde o início, ela sempre foi muito competente, pessoas que realmente trabalharam muito, né? A questão do Eliano e tantos outros, o próprio Juninho, que está com a gente aí já há mais de 10 anos, e que ele passou de alguns setores, né, principalmente devido ao conhecimento dele, à vontade dele. O Juninho, ótimo, falando dele, ele praticamente escolheu o melhor ambiente de trabalho dentro da empresa. Porque ótimo, você tem que se adaptar naquilo que você se identifica, naquilo que você realmente descobre que gosta. Né? E na vida a gente tem que aprender a gostar de fazer alguma coisa. Eu leio um livro, Empresas Feitas para Durar, de Jim Collins, e lá diz uma coisa muito interessante: pessoa certa no lugar certo. Às vezes a gente até entra num lugar que não é o certo, mas aí vai se destacando pela vontade, pelo querer, né, Serginho, de aprender, isso, de estar fazendo, que aí ele vai passando de etapas e de locais na empresa até que, opa, esse aqui é o que eu me identifico. E aí, pronto, ele chegou, pessoa certa no lugar certo, dando produção, dando produtividade, tendo a sua alta performance no seu trabalho, e todo mundo ganhando nesse processo. Tanto o trabalhador, como a empresa, como o cliente, como todos do processo, né? Isso mesmo. E esse processo que iniciamos aqui em 2002 e trazemos até hoje, ele foi aplicado também no Mucuripe. Né? A empresa investindo em conhecimento, em treinamento, né? As oportunidades aparecendo, e a gente vai descobrindo o quanto tem pessoas boas, pessoas que realmente são inteligentes, que podem chegar muito mais além daquilo que elas imaginam, mas como eu te falei, é um trabalho que você tem que fazer com que o cara também acredite em si próprio. Eu costumo dizer que é um trabalho de autoestima também, né, de reconhecimento. Existe uma máxima, né, na PNL que fala que é querer, saber e oportunidade. Se o ser humano tiver com essas 3 coisas na mente dele, ele tem uma grande possibilidade de crescer, seja na empresa, sendo o empresário, sendo funcionário, ou sendo colaborador, seja como for. Querer. Saber é o treinamento. A empresa vai dar a oportunidade, seja ela pública, privada, terceiro setor, seja onde for. E a oportunidade já foi dada para ele. Aí basta ele estar disposto a agarrar ou deixar passar. Isso. Eu continuo na ideia de que, tipo, dentro da empresa, eu quero ter parceiros. Porque não basta você querer procurar amigos, você tem que procurar parceiros. E você tem que ser parceiro no trabalho o tempo todo, você tem que se envolver com os problemas do trabalho, você tem que orientar, você tem que estar ali junto com o colaborador, com o parceiro. E eu posso dizer também que no Mucuripe, hoje, onde eu atuo 100%, eu tenho um time gigantesco, um time muito bom, um pessoal competente, um pessoal que realmente acreditam naquilo que fazem. Tá? Acreditam na cultura da empresa. Principalmente na cultura da empresa, tá, Castro? E essa é uma via de 2 mãos. Estamos juntos, vamos para cima do trabalho
e é um serviço de formiguinha, onde você tem que estar o tempo todo ali, né, nas dificuldades, nos problemas, e nisso você vai construindo o parceiro. Cada um se preocupa com aquilo que faz, Ótimo. com suas responsabilidades, e dá certo. E é uma parceria que até vira um casamento, né? Eu sempre falo sobre valores, né? E hoje eu converso com nossos funcionários e digo, pessoal, em casa. Daí a gente criou uns valores ali na empresa, mas que são um reflexo nosso, né? Como pessoas. Porque não existe CNPJ sem CPF. Tem pessoas por trás do CNPJ. Então, não tem como. E aí eu digo para eles, lá a gente tem o valor do companheirismo. Beleza? Eu digo, pessoal, toda vez que você infringir um valor, seja na sua casa, seja aqui, vai dar estresse. Aí lá a gente tem comunicação, companheirismo, tem honestidade, tem autorresponsabilidade. Eu errei, eu não vou botar a culpa aqui no Serginho, não. Cumpre em tudo? Não, vai ter momento que não vai cumprir. Aí eu trago para a reunião e digo, vocês viram qual foi que vocês infringiram aqui? Foi isso aqui. Deu estresse? Deu. Já teve lá estresse por causa de uma comunicação errada? Né? Eu sempre falo que comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. E às vezes eu falo para uma pessoa e digo, entendeu? Aí diz assim, não, entendi, né? Para algumas pessoas são bem, né, desenvolvidas, vai dizer assim, não, cara, está óbvio, né? Entendi. Não, beleza, é porque eu sou tão acostumado a checar, eu vou lá e checo, né? Para poder ter certeza de que não vai ter falha, porque se tiver uma falha, todos nós vamos perder no processo, vai acabar dando errado, a gente vai se estressar, vai se chatear, e eu acho que a gente tem que estar treinando, eu me treinando, né? Treinando quem está comigo, nossos companheiros, nossos parceiros, para que a gente possa evoluir no processo, para que a gente possa ir para outro nível, né? Até porque os nossos negócios, a empresa que você trabalha, e já a gente vai falar do empreendedorismo, como você já empreendeu aqui na região, que tem os desafios. E esses desafios, eles nunca vão deixar de existir. Só que a gente vai passando por um, passando por outro, e aqueles que a gente já passou já não é mais desafio. Aquilo ali, não, aquele já foi superado. Vamos para frente. Verdade. A vida, ela é um desafio. Você sair de casa hoje para o trabalho, você desafia, né? Você está sendo desafiado o tempo inteiro, né? Principalmente quando você chega no trabalho, porque você vai ter que desenvolver o seu bom dia, você vai ter que desenvolver o dia dos seus colegas, dos seus parceiros, dos clientes, né? E isso é muito importante. Ao longo desses anos aqui na região, além de aprender a amar o local, aprendi a respeitar as pessoas também locais, assim como já é uma cultura minha, respeitar sempre as pessoas, né? Então, é uma história muito bacana o que eu construí aqui, e a Rifebras hoje, aqui no Nordeste, é uma empresa que se tornou muito respeitada, graças ao trabalho de todos, muito trabalho de toda a equipe. Amém, glória a Deus. Alguma pergunta? Alguém interagindo? Show, beleza. Serginho, agora a gente passando aqui para, né, saindo agora do intraempreendedorismo para o empreendedorismo externo, né? Porque o Serginho já, com a esposa, com a Zuleide, já empreende, né, no negócio. Eu sempre digo que eu sempre falo aquilo que eu vivo. Eu sempre digo para minha esposa, olha, a gente como empreendedor, quando eu era funcionário, a gente empreendia em outro negócio, a gente tinha uma lanchonete. Quando eu saí do ser funcionário, hoje a gente empreende em 3 negócios, porque nós sabemos que ter só uma fonte de renda hoje é bem arriscado. Então, é uma dica que a gente já deixa aqui para os nossos ouvintes. Se você puder, se esforce um pouco mais para ter mais do que uma fonte de renda, principalmente se for o casal, né? Onde um está numa ponta, outro está noutra. E aqui a gente traz um exemplo claro, tá? E aí eu queria que você falasse um pouco de como foi ser empreendedor, onde começou essa ideia, como foi que deslumbrou, foi a esposa ou deu um estalo, né? Porque eu costumo dizer que tem uns toques que vêm, às vezes, de Deus, vem de outra pessoa, vem de uma ideia. E ser empreendedor gera dúvida, gera medo, mas tem aqueles que têm medo e dúvida e vai, tem uns que têm medo e dúvida e para. E a gente está aqui para destravar esses que estão parados, esses que estão com medo. Verdade. E eu
creio que muitas potências aí acabaram desistindo antes de começar, né? Eu e minha esposa somos proprietários de uma franquia da Maria Pitanga. A Maria Pitanga, ela apareceu depois, bem uns 3, 4 meses depois da primeira ideia. A minha esposa foi quem surgiu com a ideia de abrir uma loja de açaí, lá no início, onde o açaí começou a virar febre, né? As pessoas começaram realmente a descobrir o açaí e a gostar de açaí. E nisso fizemos algumas pesquisas. Ela insistentemente queria empreender, abrir, ter alguma atividade. E nisso, quando surgiu a oportunidade de abrir algum negócio, começamos a fazer pesquisas, né? Visitamos o Sebrae, visitamos alguns amigos, até sermos indicados, que a indicação, como eu falei no início, ela está sempre ali nos rondando, nos apresentar a Maria Pitanga. E nisso já iniciamos as conversas de imediato. O desafio foi o local, onde, né? E a primeira ideia era que fosse em Fortaleza. E procuramos alguns lugares, visitamos shoppings, fizemos algumas reuniões, fizemos até um projeto para um VaptVupt e que acabou não se concretizando, né? Levamos o projeto, fizemos tudo conforme as exigências da Marquise, e nisso em casa fizemos também um projeto para o Cumbuco, né? E num domingo a gente em casa conversando, falar, poxa, mas por que não em São Gonçalo? Né? Nós não conhecíamos, enfim, a noite em São Gonçalo, íamos poucos, né? E de cara houve assim ela torceu assim meio que a cabeça por talvez achar que São Gonçalo não teria um público, né? Eu falei, não, acho que a gente tem que sim, né, fazer uma visita, conhecer, conversar com algumas pessoas em São Gonçalo, e assim fizemos, né? Fomos e rondamos ali a região, conversamos com algumas pessoas, e através de um amigo que nos apresentou um outro, hoje é um nosso amigaço, uma pessoa fantástica, que é o Ferdinando, sim, muito conhecido como Fefe, e nos apresentou, onde ele nos disponibilizou hoje o local que é a Maria Pitanga, né? E apresentamos para ele, falamos para ele do nosso projeto, e rapidamente já fechamos com ele, né? Já fizemos toda a reforma, já fizemos todo o projeto, instalamos a Maria Pitanga e tivemos assim uma aceitação gigantesca, Castro. Coisa que a gente não imaginávamos, né? Talvez por não frequentar tanto São Gonçalo na época, mas não conquistamos clientes em São Gonçalo, conquistamos amigos, né? Muitos dos nossos clientes são nossos amigos. Hoje já temos 7 anos de Maria Pitanga, e quando iniciamos a Maria Pitanga éramos a 7ª loja. Hoje a Maria Pitanga tem mais de 90 lojas espalhadas no Brasil, principalmente na Europa. Já tem uma loja da Maria Pitanga e ela está em crescimento, tá? Então empreender em São Gonçalo foi um desafio que no início eu me assustei. Mas logo depois, quando você começa a se acostumar, começa a entender como funciona, a coisa vai ficando mais light, mais tranquilo. Você contando a história, eu me lembrou aqui uma passagem que diz assim, você olhou para Fortaleza, olhou para o VaptVupt, olhou para vários cantos, né? Aí que lá diz o seguinte, os planos são do homem, mas a decisão vem do Senhor. E aí, de repente, Deus está aqui na sede de São Gonçalo, próximo da gente, próximo de casa. Até logisticamente foi melhor, creio eu, né, Sérgio? Foi sim. Hoje a gente conhece lá a loja de vocês, já estivemos lá, eu, a Ramires, a Melissa, e é muito bem organizado, é muito limpo, muito arrumado, e isso é que é o importante, que é exatamente
mostrar para o cliente, transparecer para ele, entregar um produto de qualidade, um produto e um serviço, né? Claro, não é só o produto que você vende. Na verdade, essa sempre foi a nossa preocupação. Eu costumo dizer, principalmente para minha esposa, que nós somos o cliente, nós somos aquela pessoa que dizemos que, tipo, nós somos aquele que vamos dizer como tem que ser a nossa loja. Se a gente não gosta de um detalhe numa determinada loja, nós temos que pegar isso como exemplo e não querer na nossa loja. Se gostamos de uma loja limpa, organizada, bons produtos, bom atendimento, que esse foi o nosso principal foco desde o início, né? E acabamos sendo também referência, porque algumas pessoas chegaram, além de elogiar, também investiram no autoconhecimento, no treinamento, né? na receptividade do cliente. Então, isso me dá um certo orgulho, porque acabei também sendo referência, né? Porque as pessoas sempre elogiaram o nosso atendimento, né? Então, manter a loja ali sempre bem posta, né? Você gostar de receber o cliente, né? Isso é a nossa identidade. Isso. Porque nós gostamos de ser bem recebidos, nós gostamos de comer, ou de tomar um açaí, um sorvete de qualidade, num ambiente onde você se sinta bem, se sinta à vontade. E recebemos feedback de clientes que o cliente gostava nem só de comer açaí, mas sim de ouvir a música que tocava no nosso ambiente. Então, tem alguns fatores que fez com que a gente se sentisse ainda mais orgulhoso de sempre procurar manter sempre da melhor maneira possível. É uma das coisas que eu sempre toco aqui com os nossos convidados, com algumas pessoas que a gente fala sobre negócio, que a gente sempre está no grupo de empreendedores, é que, pessoal, não vamos só se preocupar com o marketing, com a propaganda, com a boa imagem, não esqueça da entrega do produto, do serviço de qualidade, do bom atendimento, né, da atenção, de um bom ambiente, como você acabou de falar, de uma boa música, para que a pessoa sinta-se em paz, sinta-se, né, tranquila, porque às vezes tem gente que vai para lá para aquele momento e diz, poxa, esse é o momento que eu me sinto em paz. Eu posso ter passado o dia ali na tribulação do trabalho, na correria, mas nesse momento é o meu momento de relaxe. Estou relaxando. Então, é isso que a gente tem que trazer para os nossos clientes, uma nova experiência, né? Uma experiência diferente. Empreender foi eu tomei um susto, porque na verdade não tinha noção do que seria administrar uma loja, administrar algo assim que fosse realmente seu, onde você é responsável por tudo. Eu já vinha com uma base de lidar com pessoas, com clientes, né, de prestação de serviço, então você acaba também trazendo um certo conhecimento. Mas nada se compara ao empreendedorismo. Você empreender, você descobrir dentro da região o que você pode fazer, o que você pode focar, né, o que o seu público necessita, o que o seu público quer. E eu peguei alguns detalhes, algumas referências, né, alguns amigos que hoje são empresários fortíssimos, pessoas maravilhosas. Então, essas pessoas me serviram como referência. Inicialmente, eu busquei essas pessoas, né, porque existem detalhes, você lidar com a parte financeira, parte de negócios, você lidar com a parte de compras. Então, a Maripitanga nos deu assim todo o suporte, né, para que a gente tivesse esse conhecimento e não realmente pecasse ou na primeira dificuldade você acabar desistindo ou achar que talvez você não tenha a capacidade de permitir. Podemos deixar aqui uma mensagem, Sérgio, diante do que você falou, de que quem está pensando em empreender, ou por uma franquia, ou por uma marca, ou por alguém, que o primeiro passo é quem, né? Procure várias pessoas, converse, procure com quem já é do ramo, tu tira uma dúvida. Hoje nós estamos na era da educação, né? Na era do ensino. Eu acho que quase todo empreendedor
está disposto a ensinar. Eu ensino do meu ramo de boa, entendeu? Mas se alguém não está ensinando, você pode dizer, você está perdendo. Você está perdendo e muito. Por quê? Porque se você não ensinar, você não aprende 2 vezes. E não vai crescer, não vai avançar, certo? Então, eu sempre digo isso. Hoje chegou a hora da instrução, né? Tem a época do aprendizado, né, do treinamento, e depois vem a instrução. Chegou a hora da gente instruir, porque a gente já está há um bom tempo na estrada. Verdade. O PC ele tem um leque de oportunidades, né, e vem crescendo, e tem muita coisa ainda a ser explorado, principalmente o turismo. E a gente tem sim projeto aqui também para o PCM, né, porque vemos que aqui tem um leque de público muito grande, né, de oportunidades. E assim como São Gonçalo nos deu esse suporte, esse conhecimento, hoje estaremos mais tranquilos para seguir mais um empreendimento. Mais um projeto, né? Mais um projeto. Ótimo. E esse projeto a gente já está estudando, já estamos vendo algumas possibilidades, mas logo a gente também está abrindo mais uma oportunidade aqui para o PCM. Que maravilha. E isso, para quem está nos ouvindo, né? Isso aqui é importante demais para que vocês entendam que para empreender tem uma trilha para ser seguida, buscar parceiros de qualidade, que dê apoio, que dê suporte, como você pegou, né, Maria Pitanga, e que você possa ter abertura com outros empresários, mesmo que sejam de ramos diferentes, para entender o público onde ele está inserido, para que você não passe por problemas que já são superados, que você já não precisa mais passar. Né? E com o avanço, como você me disse, quando você entrou no ramo do açaí da Maria Pitanga, você era a 7ª loja, hoje são 90. Eu não tenho dúvida que da 20ª em diante, já muitos processos já estavam tudo batido, o cara já não tinha mais problema, né, para estar ensinando. Sim. E eu acho que você tem que buscar isso, marcas sólidas, marcas que podem lhe dar suporte, marcas que você tem acesso direto, aonde você não tenha dificuldade de comunicação, não tenha dificuldade de resolução de problemas, porque todo negócio traz problemas. Eu sempre digo que cresce quem resolve problema. E onde se tem problema, se tem responsabilidades. E quanto mais responsabilidade, mais poder. Quanto mais poder, mais recurso. Isso, verdade. É uma trilha. O ramo de franchise, ele te dá um suporte de uma maneira incrível. Eu acredito que hoje, para quem não tem, ou para quem tem dúvida, ou não sabe onde investir, ou o que fazer, eu acho que uma franquia, o ramo de franchise, ele te ajuda muito, te dá um suporte onde ele te passa todos os detalhes, né? Tanto a parte financeira, só a parte comercial, escolher o público, e a parte comercial eles te dão um suporte, a própria marca ela faz esse comercial para você. E óbvio que você, na sua região, você também tem que trabalhar isso. Isso é muito importante. Né? São 2 lados que se ajudam e sim, para quem pensa em empreender, para quem pensa em investir e não tem ideia ou tem dúvida, procura o ramo de franchising que ele vai abrir, vai te dar assim um leque de opções e vai te abrir caminhos. E quem está falando, pessoal, é quem é franqueado, né? Franqueado. A gente não, eu não posso falar porque nunca peguei marcas franqueadas, mas você pode falar. Recentemente tivemos uma feira de franchise em Fortaleza, né, que foi no Rio Mar, e lá tinha marcas gigantescas e as oportunidades assim excelentes, né, bem longe daquilo que talvez a gente imagina, uma Boticário, uma Cacau Show, alguma outra marca de esportes, talvez a pessoa pode achar que seja difícil ou que seja impossível, só que não. Basta procurar, basta pesquisar, conversar com as pessoas. Eu tô rodeando uma na área da educação, mas a gente vai avançar. Nós temos uma pergunta aqui, Sérgio, e eu tenho 2 perguntas no final, né? Opa. Que nós já estamos aqui chegando nos nossos 10 minutos. Foi o nosso primeiro contato, né?
Como eu falei, até então, não sabíamos, não tínhamos ideia. Até então, achávamos que você botar um carrinho numa praça, colocar na praça, colocar próximo ao mercado, já seria algo grandioso, que inicialmente, como não tínhamos conhecimento do que iríamos alcançar, imaginávamos basicamente isso, né? O Sebrae nos ajudou muito com informações, com ideias. Tínhamos abrimos também a ideia para uma franquia de hambúrgueres, né? Então apareceram diversas coisas. E conforme você vai se aprofundando nas ideias, conversando com pessoas, procurando ajuda de grandes empresas, quando a sua cabeça vai abrindo e você vai aparecendo um leque de oportunidades. E a Mariapitanga, ela apareceu para nós de uma maneira que não esperávamos, né? A gente conversando com as pessoas, fomos na casa da tia da minha esposa e ela falou, aí mostramos para ela a ideia que tínhamos, aí ela falou, vocês conhecem a Mariapitanga? E nunca havíamos falado na Mariapitanga. E ali de imediato já fomos numa loja da Mariapitanga. E daí foi o estalo final, né? Foi o nosso primeiro contato com franquia, porque até então não tínhamos ideia do que seria uma franquia, como funcionaria, ou talvez que não poderíamos nunca ter uma franquia por achar que uma franquia era uma coisa gigantesca, era uma coisa de McDonald's, né? Habib's, das grandes marcas, né? E existem tantas, o ramo de franchise, ele tem um leque tão grande que só você se aprofundando, investigando, é que você vai ter noção do quanto é fácil você empreender hoje. Empreender é construir uma ideia, né? Agora, empreender, realmente você tem que ter no sangue, você tem que nascer para isso, ou ter uma certa disponibilidade para isso. Como é o nome dela? Vitória. Sempre que a gente está aqui no podcast P100, eu trago aqui algum princípio, tá? O princípio bíblico, princípio milenar, princípio da vida, princípio que a gente vive, né? E aí, quando a gente está aqui no bate-papo, aí, por exemplo, você falou, foi a primeira experiência em empreender. Pela pergunta, a gente já vê que ela tem um certo receio em empreender. E eu faço uma mentoria com o pastor Tiago Brunet e ele me deu uma grande definição de fé, para mim, né, para o que eu vivo. Que ele diz que fé é acreditar sem duvidar. Fé é um princípio. E eu não vejo ninguém com mais fé do que o empreendedor. Isso. Porque, como você disse, eu não conhecia nada, eu não sabia nada, não sabia como era um franchise, não sei se ia dar certo, se não ia dar. Então, tem que ter fé. Então, Vitória, né? Tem que ter fé e tem que agir. Verdade. E eu sempre... E depois que eu conheci esse mundo, foi quando eu consegui assim, ficar ainda mais encantado com quem empreende, para quem empreende, né? Para quem realmente tem sucesso, porque você empreender, você ser comerciante, é algo incrível. Você tem que ser determinado, você tem que realmente insistir, persistir, acreditar e fazer acontecer. Eu tenho alguns amigos aqui que eu tive a honra de conhecer, que além da pessoa, que é o nosso amigo Luizinho, sim, Luizinho, a Maria, sua nossa esposa, eu sempre, desde o início, quando a ideia surgiu, eu sempre conversei muito com ele, né? Então, ele é uma referência para mim, como pessoa, então, como empresário, né? Como amigo, como mentor, como orientador, é assim que a gente vai crescendo juntos. Ele me ajudou muito nos detalhes. Show. Né? Ele me deu alguns puxões de orelha, ele me chamou de vai lá, bichão, vamos aqui, faz assim. Então, assim como eu aprendi a admirá-lo como pessoa, eu admiro muito como profissional, como empresário, porque ele é uma grande referência. E assim, outras pessoas também aqui eu tenho como referência e sempre sentei, conversei, e eu costumo muito observar, olhar as atitudes,
como trabalha, como desenvolvem os problemas, como se resolvem as coisas, que é o mais importante, e ver a garra dessas pessoas, né? Porque as dificuldades do dia a dia, para quem empreende, ela é muito grande. Eu falei lá no início que no meu trabalho a gente precisa fazer com que as pessoas acreditem nelas, no potencial delas. Então, quando vamos empreender pela primeira vez, isso te remete a pensar da mesma coisa. Eu preciso acreditar que eu também consigo. E acreditar e ir em frente não é fácil. Por isso que eu tiro o chapéu para quem empreende, para aquele empreendedor realmente de sucesso, porque não é fácil você gerir empreendimento hoje no Brasil e principalmente na nossa região. Tem alguma outra pergunta? Vamos lá. Eu tenho que repetir a pergunta, porque senão os ouvintes não ouvem bem. A Vitória perguntou se foi o primeiro contato com o empreendedorismo do Sérgio. Ele já respondeu, mas aí eu estou aqui registrando a pergunta. A outra. A próxima pergunta é do Wagner Bonfim. Você acredita que migrar de outras cidades ou estados para o PECEM fica muito mais difícil de dar certo o empreendimento? Tu responde e eu também respondo, mas vamos começar pelo Sérgio. Vamos lá. O Castro, né, na minha percepção, porque nós temos que, isso aqui é uma percepção minha, tá, pessoal, que é para que isso não fique uma coisa, falou, não, sair de outro estado para a região do PECEM, né, vamos voltar em São Paulo, vem para o Ceará, tá, são vários fatores que tem que ser observado. Você está no estado de São Paulo, você está em que região, você está trabalhando, você já é empreendedor, não, eu estou transitando de carreira, eu estou saindo de uma empresa para empreender na região do PECEM. Uma coisa não sou eu quem estou falando, quem está falando é os números. É que hoje, aqui na região de São Gonçalo e Caucaia, os dois municípios onde está o Complexo Industrial e Portuário do PECEM, já movimenta 17% a 18% do PIB do estado. Pode chegar a 25%, 30%. Então, existe previsibilidade de crescimento. Não sei se estou respondendo a sua pergunta. Como é o nome? Wagner. Mas os números é quem vai lhe dar base, né? Base para que você possa pensar nesse próximo passo. Tá? Espero ter ajudado de alguma forma, Wagner. Wagner, eu creio que esse meu parceiro, Wagner, ele é de Santos. Eu creio que seja ele, sim. Onde nos encontramos agora, depois de 20 e poucos anos. Éramos adolescentes, nos conhecemos na rua, né, brincando de futebol, e a última vez que eu havia tido contato com ele foi em 90 e alguma coisa, né, e nos reencontramos agora em Santos, no mês passado, onde jantamos e trocamos algumas ideias, né, e hoje o Wagner, ele é dono de uma empresa em Santos, despacho, aduaneiro, e é um cara de sucesso, é um ser humano incrível, e Wagner, é possível sim, como eu falei um pouco antes, tem que fazer contatos, você tem que conversar, você tem que conhecer a região, e para o ramo dele é um ramo realmente promissor, e é possível sim, você sair de outro estado e acreditar, principalmente aqui na região, e dar certo. O PECEM, ele tem um leque de oportunidades e você tem que acreditar que vai dar certo, mas vem sim que você é muito forte. Eu não conhecia o ramo, né, de atividade, então como tem a ver com a área portuária, quem sabe seja uma outra unidade, né, do que você já faz, entende? Até porque você tem uma expertise de uma região, de um dos maiores portos do país. Então, não tem como você não vir com uma bagagem de experiência. Claro que aqui já está já tá começando a entrar na fase madura, né? Costumo dizer que o Porto agora ficou adulto. 2002, 2022 fez 10 anos, né? 20 anos, né? Já passou dos 18. Isso. Então, já vamos para os 21. Estamos nos 21, né? 2023. Então,
tem muita coisa que tem a ver com o que você já exerce, com o que você já faz. Caso você não queira continuar com a mesma atividade, tem muitas outras coisas também. Aquilo que conversamos até nesse final de semana, que falando de oportunidades, o PCM ele tem o porto, falando exclusivamente do porto, né, da ZPE, onde você tem diversas empresas localizadas, te dá uma margem para você surgir com uma ideia e acreditar nela e dar certo, né? O ramo do Wagner é um ramo que aqui daria muito certo. Basta Ótimo. você fazer contatos, você conversar com pessoas, você conhecer a região, conhecer as necessidades, né? E acreditar que vai dar certo, sim. E se perguntar, qual tipo de problema eu vou resolver nessa região? Né? Essa é a pergunta. Qual problema eu resolvo? Qual problema vocês têm aí? Difícil. Né? É uma pergunta ao mesmo tempo difícil e que, às vezes, para cada um no seu ramo, vai dizer, meu problema hoje aqui é logística, meu problema aqui hoje é a entrega do produto, meu problema aqui é que o tempo de resolução, falando aqui especificamente do Wagner, de um despacho de documentação demora 3 horas. Cara, quem que consegue fazer isso para mim em 1 hora? Verdade. Né? Não consegui uma, mas consegui 2, mas diminuiu uma, ganhou tempo. Né? Tempo é recurso. E aí, energia. E assim, espero que a gente possa ter ajudado aí, Wagner. Tem outra pergunta ou não? Não, né? Então, Serginho, estamos chegando aqui no nosso finalmente. Né? Passa rápido, para tu ver como é rapidinho. Rápido. 40 minutos, 30 é vapt-vupt. Muito rápido, muito rápido. Mas pode ter certeza, foi uma honra que o que a gente está deixando aqui na mesa, Serginho, não só na mesa, mas no YouTube, nas redes sociais, é algo valioso. Né? Eu costumo dizer que ensinar, educar, aqui eu aprendi com você, você aprendeu comigo, quem está assistindo, espero que tenha aprendido alguma coisa aqui, e que isso não fique aqui, que isso vá para outra geração, que isso vá para as pessoas que estão ao redor de vocês, que estão ouvindo, e isso. Caramba, isso aqui alertou, me instalou, me virou uma chave, me deu uma ideia, me acendeu a chama do empreendedorismo, me acendeu a chama de ajudar alguém, né, para arrumar, que está mais novo, que tem mais oportunidade, tem mais tempo, seja como for, né? E quando a Mina perguntou se a primeira vez que você tinha experiência de empreender, né, eu gosto sempre de ouvir algumas pessoas na internet, um deles é o Geraldo Rufino, ele fala uma coisa que, não, eu já empreendo no CNPJ dos outros, né? Ele sempre dizia, você empreende no seu CNPJ ou do outro? Do outro é quando você está trabalhando para alguém, então você já empreendia no CNPJ do outro, agora só está empreendendo no CNPJ seu. E que não deixa de ser, né, só muda o nicho ali, a forma de fazer, e claro, né, aquela responsabilidade de dono que é sempre bem maior do que de quem está só trabalhando, mas não deixa de ter. E a autorresponsabilidade está em qualquer fase, eu tenho certeza do Serginho, seja trabalhando na Riferbras, na Maria Pitanga, ou em qualquer novo projeto que ele vai entrar. Eu costumo dizer que nós somos a essência daquilo que nós fazemos em casa. Então, se eu sou responsável em casa, eu vou ser responsável na empresa do outro. Se eu sou responsável em casa, eu vou ser responsável na minha empresa. Se eu sou responsável na minha casa, eu sou responsável em cuidar aqui de uma associação, de um terceiro setor. É como se fala que o costume de casa vai à rua. É isso aí. Você sendo um bom pai, um bom filho, você vai ser um bom pai. Sempre acreditei nessa palavra. Serginho, agora se temos aqui 2 perguntas para a gente encerrar, beleza? Se você pudesse deixar uma mensagem para os empreendedores, não só daqui da região, como agora mesmo nós tivemos uma pessoa de Santos fazendo uma pergunta sobre empreendedorismo, costumo dizer que do Brasil todo, até porque vai ficar para toda a região, para todo mundo assistir. Assim como eu acredito, e trago isso comigo até hoje, principalmente depois que eu descobri o ramo de empreendedorismo, é que acredite em você. Acredite que você pode chegar muito mais além do que você possa imaginar. Busque o conhecimento, né? Não feche portas. Busque sempre conhecer o que você quer fazer, ou talvez o que você nem imagina o que você vai fazer, mas que você acredite em você. Não desista. Né?
busque conhecimento, busque parceiros, busque conversar com pessoas que já empreendem, pessoas que já são sólidas, né, no mercado, e busque obter o máximo de conhecimento dessas pessoas. Então, acredite em si, não desista, tá? Mas antes tente fazer uma base de autoconhecimento, conversando com pessoas, busque um bom parceiros. networking, um bom contato, boas pessoas. É importantíssimo, é importantíssimo. Show. Mas acredite em você que vai dar certo. Maravilha. A segunda pergunta é: o que São Gonçalo do Amarante não tem, mas que já deveria ter na sua percepção, na sua visão? Eu creio que dentro de São Gonçalo, Cássio, isso é uma coisa que eu converso sempre com a minha esposa, é que precisamos trazer para São Gonçalo aquilo que vemos em algumas regiões que visitamos, né? Bons restaurantes, uma infraestrutura boa, né? Nós temos uma praia sensacional que ela deve ser explorada, ela deve ser cuidada, tratada de uma forma com carinho, onde as pessoas locais possam enxergar aquilo como uma futura beira-mar, né? Então, precisamos realmente melhorar a nossa orla, né? Atrair empresas, lojas, bons restaurantes, bons hotéis. Nós temos o nosso amigo Ronaldo Ricardo, está trazendo aí uma ideia maravilhosa, são pessoas que realmente estão acreditando na região. Então, nós temos Flecheiras, nós temos o Cumbuco, nós temos outras praias que estão tendo um sucesso, uma aceitação gigante. Então, eu creio que temos que trazer ideias, né? Renovar, trazer o turismo, trazer as pessoas de volta para o Pecém, e eu não duvido que isso aqui vai se tornar brevemente, porque nós temos o porto, nós temos uma ZPE, uma zona aí gigantesca, e por que não trazer novas ideias, novos conceitos, bons restaurantes, mais hotéis, que eu acho que trazer ideias, novas ideias, principalmente essas que funcionam, né, nas praias próximas, trazer aqui para o Pecém, trazer para dentro de São Gonçalo do Amarante e fazer com que tanto o nativo quanto aqueles que veio de fora, que conheceram, que gostaram, que fique mais tempo dentro de São Gonçalo. Então, essas ideias venham, né, e façam com que a gente realmente permaneça mais tempo na nossa região. Maravilha, maravilha. E isso que você falou foi formidável, até porque uma vez eu disse assim, a roda já foi inventada, a gente só precisa pegar lá o modelo, aplicar aqui. Ah, mas são culturas diferentes? São. Mas aí a cultura, à medida que o modelo ele vai sendo implantado, as pessoas vão entendendo, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, eu sou um pescador, mas posso fazer turismo. Eu sou um pescador, mas a mulher pode fazer aqui um artesanato e vender na feira. Eu sou marisqueira, né? Eu posso também estar fazendo um passeio, né, com um turista que eu costumo dizer que aqui turista que vem para trabalhar na área industrial, mas que também tem um final de semana dele que pode aproveitar e conhecer as praias, né? Ideias, mais projetos, assim como temos no PCM. No passado não tínhamos um gulosão que hoje tem uma estrutura maravilhosa. Nós temos o Garagem, que trouxe um conceito de hambúrguer, onde tem uma aceitação sensacional, né? Nós temos a Marina, o restaurante é uma referência, né? Nós temos a parte hoteleira, que eu venho observando que melhorou. E vou registrar aqui, e vou registrar, né? Muito. E vamos registrar todos os nomes aí: César, do Garage Burger, Marina, do Restaurante Marina. Você falou aí do Isla, Ronaldo, Ricardo, do seu Abílio lá no Porto Flat, também da área de turismo. Então, são pessoas Golosão lá do lanche, nos hotéis, na colônia, com o Damas, com o seu David.
e muitos outros que a gente vê que nós estamos evoluindo, a gente só precisamos dar um passo a mais para que essa infraestrutura ela seja mais agradável aos olhos de quem vem de fora, aos olhos de quem vê. É fortalecer o que tem, melhorar ainda mais o que tem, porque já são bons, né? Mas todo empreendimento ele tem que estar sempre renovando, né? Eu não tenho muito contato assim com o César, mas eu observo que o projeto dele, né, a ideia dele é uma ideia muito bacana, o produto é muito bom, né? Os nossos colegas do Gulosão, eles vêm o tempo todo renovando, principalmente o cardápio, e está o tempo todo, né, se atualizando, e a gente imagina que ainda mais ideias desse tipo ainda possa realmente ainda aparecer, né? E eu vejo muito aquela região da praia ali, assim, com futuro. Que precisa de mais utilização. Sim, né? sim. Eu vejo ali talvez os meus netos ali brincando naquela Maravilha. praia, uma beira-mar, uma futura beira-mar. Por que não sonhar? Amém. Não, e sonho, como diz Jorge Paulo Lema, né, a mesma energia que gasta para sonhar grande, gasta para sonhar pequeno. Então vamos sonhar grande. Temos um litoral lindíssimo. Maravilha. Temos a Taíba, que é um lugar que tem que ser muito explorado, uma região ali que eu não conhecia e que indico para todo mundo, para todos conhecer aquela região. Maravilha. E fiquei encantado, é um lugar lindo, lindo. Nosso litoral não deixa a desejar. Então, por que não melhorar essa estrutura? Por que não trazer novas ideias? Serginho, muito obrigado, gratidão mesmo pela participação. A gente fica honrado aqui com a sua presença, os pontos que foram compartilhados, que foram tocados aqui, são fundamentais para o nosso crescimento, para o crescimento da região, para o crescimento de quem está nos ouvindo, e que isso seja uma semente que esteja plantada para que dê bons frutos para o futuro. Desde já, meu irmão, obrigado e até a próxima. Eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite. Eu aprendi a amar o PCM, né? Isso aqui é uma região maravilhosa, pessoas sensacionais, enfim, obrigado a todos, obrigado você pelo convite e tamo junto.